o símbolo da democracia brasileira. E é a democracia brasileira que foi vilipendiada. Peço a Vossa Excelência que instaure os procedimentos investigatórios necessários para que se apure quem são os mandantes desta tentativa de golpe. Seja do PT, do PSB, do PSDB, do Rede, do Democratas, todos os partidos. Hoje, nós estamos absolutamente unidos na defesa da democracia brasileira. Neste grupo de homens e mulheres tem uma pauta que pode sim, mais uma vez, mostrar para nós aquilo que aconteceu no passado recente no movimento das ruas. Quem cometer qualquer tipo de crime aqui dentro, contra o patrimônio, obstruindo o poder legislativo, será preso de extrema esquerda, extrema direita. São 6 meses de avanços claros, de sinais positivos de reação da economia. As medidas que foram adotadas, longe de resolver a crise, agrava a situação do nosso povo. As medidas anticorrupção ainda estão sendo analisadas em comissão especial, mas o tema tem causado reações em plenário. A possibilidade de juízes e promotores serem enquadrados por crimes em casos de abusos permanece no texto com mudanças. Parte das medidas são sugestões do Ministério Público, com o apoio de mais de 2 milhões de assinaturas. Sou favorável, vou votar de acordo com o relatório do deputado Nix Lorenzoni, e eu acho que nós não podemos agora, em função da 18ª que foi retirada, nós aí criarmos a tempestade em copo d'água. Eu acredito que é um avanço muito importante, né, essas medidas anticorrupção, e com isso vem inibir. Claro que nós temos que tomar outras medidas, como é o fórum privilegiado também. Hoje nós temos 22 mil pessoas no Brasil que têm esse privilégio de ser diferente perante a Constituição. Eu acho que todos nós, seja juízes, promotores, deputados, todos temos que ser iguais perante a Constituição Federal. Então, acho que isso também é um avanço. Já estão votando lá no Senado agora, na Comissão de Constituição e Justiça, deve votar semana, o projeto do senador Álvaro Dias. Nós também temos a PEC 247 nesse sentido. Eu acho que temos que avançar para acabar com esse câncer que é a corrupção no nosso país. A autonomia da Polícia Federal se encontra sob ameaça. Isso porque foi incluído no pacote das 10 medidas anticorrupção, sem qualquer discussão, a 16ª medida que elimina por completo a autonomia da Polícia Federal face a outros órgãos. Senhor presidente, todas as operações e investigações da Polícia Federal são documentadas no inquérito policial, formal e oficialmente, e com absoluta transparência das provas produzidas e dos elementos de autoria delitiva, garantindo que o investigado e seu defensor acompanhem as diligências que são controladas pelo Ministério Público e pelo Judiciário. A Constituição Federal é clara ao atribuir aos delegados federais a função de presidir os inquéritos policiais e as equipes de investigação. Qualquer movimento no sentido contrário é inconstitucional e evidencia óbvia tentativa de controlar a Polícia Federal, o que, consequentemente, contraria o interesse público. A 16ª medida deve ser discutida no espaço democrático próprio, que é a comissão do novo Código de Processo Penal, para que juristas possam se manifestar sobre o que ela representa e para que esta Casa não cometa uma atrocidade contra a Polícia Federal. Precisou do Ministério Público, precisou dos procuradores da Lava Jato fazer o encaminhamento de 10 medidas de combate à corrupção, para que essa Casa, enfim, criasse uma comissão especial para discutir essa questão do combate à corrupção. Se esta Casa, senhor presidente, tivesse colocado aquelas medidas encaminhadas pela presidenta Dilma em debate, através de uma comissão especial, já estivesse colocado, hoje nós teríamos amadurecido e talvez teríamos as melhores medidas de combate à corrupção prontas para votação nessa Casa. Vimos esses dias que o relator das medidas provisórias arrotou grosso aí, queria punir o Ministério Público e o Judiciário, e bastou uma reunião dos procuradores com ele para ele voltar atrás.
Portanto, isso significa que nós não amadurecemos o suficiente essas medidas. Significa que nós precisamos debater mais. Precisamos de trabalhar para que o combate à corrupção ele possa acontecer de fato no país, mas que possa também ter a garantia dos direitos individuais. A nosso arcabouço legal é inexequível por uma pessoa bem intencionada, e se a sociedade não entende como funciona o processo político, se a sociedade não entende como funciona uma prestação de conta, ela não vai poder cumprir. Isso assusta as pessoas bem intencionadas, assusta aqueles que poderiam contribuir com a vida pública e desincentiva as pessoas do parlamento bem intencionadas, como aqui tem vários, aqui no Senado e também no Executivo. Espero que desse processo de depuração, primeiro, a punição dos culpados pela corrupção, a aprovação das 10 medidas contra a corrupção. Ao final desse processo, tenhamos uma coisa mais clara, mais simples, mais compreensível ao cidadão, para que ele possa sentir partícipe desse processo e, quem sabe, temos um novo momento e uma nova era na política brasileira. Acho que teremos momentos turbulentos ainda pela frente, será impossível, no curto prazo, uma depuração desse processo, mas a responsabilidade de nós, deputados, senadores, nesse processo, é transformarmos a legislação numa coisa mais transparente, mais simples, de fácil compreensão ao cidadão, para que ele possa cobrar, participar e, dessa forma, tenhamos um Brasil melhor. Deputados discursavam da tribuna quando, de repente, um grupo em torno de 50 pessoas invadiu o plenário. Houve tumulto. A sessão foi suspensa. Os manifestantes negaram ligação a grupos políticos e pediam intervenção militar no país. Parlamentares tentaram negociar a saída dos manifestantes. Depois de 3 horas, o plenário foi desocupado. Reaberta a sessão, o presidente da Câmara afirmou que os manifestantes serão punidos. O que a gente espera é que a gente não veja mais esse tipo de cena acontecendo na Câmara, mas a decisão foi tomada. Quem descumpriu a lei vai responder pelo seu delito. Todos aqueles que tenham tido indícios de ter cometido qualquer tipo de crime foram presos e encaminhados pela Polícia Legislativa. Nós pedimos o apoio da Polícia Federal para que pudesse encaminhar, porque nós não temos espaço aqui para todos aqueles que foram detidos na tarde de hoje. E a partir de hoje eu vou determinar que a DEPOL possa investigar efetivamente como essas pessoas entraram efetivamente na Câmara de Deputados, até que a gente possa criar uma regra para todos, para que não tenha nenhum tipo de citação contra a Câmara de Deputados. Então nós vamos aproveitar esse episódio para que seja uma regra. Quem cometer qualquer tipo de crime aqui dentro, contra o patrimônio, obstruindo o poder legislativo, será preso. De extrema esquerda, extrema direita, para cima ou para baixo, isso é irrelevante. Isso nós vamos fazer. E vamos botar a diretoria da Polícia Legislativa da Câmara para investigar exatamente como essas pessoas entraram na Câmara dos Deputados e como elas rapidamente se mobilizaram para invadir de forma absurda o nosso plenário. Parlamentares de vários partidos condenaram a invasão do plenário, pediram investigações e reflexão. Não se trata de um protesto contra deputados, não se trata de uma reação contra a atitude A ou a atitude B, se trata de uma tentativa de atentado contra a democracia. Esta é que é a realidade. Aqui se estabeleceu quase que uma tentativa de golpe de Estado. Como é possível que um bando de trogloditas fascistas assomem ao parlamento? Aqui é a representação popular. Esta casa é o símbolo da democracia brasileira. E é a democracia brasileira que foi vilipendiada. Temos que nos unirmos no sentido de mantermos viva aquela que é a maior de todas as nossas conquistas. Um país onde a democracia
existe e aonde as instituições funcionam. É uma coisa que deixa todos nós parlamentares desmoralizados. Eu fico, às vezes, quando vão até o seu gabinete pedir para que as galerias sejam lotadas ou preenchidas, eu não vejo esse tipo de atuação em nenhum parlamento do mundo. Isso não é democracia. Chegar aqui, isso é desrespeito aos poderes constituídos. Foi, sim, uma desmoralização para esta casa, e é por isso que eu peço a Vossa Excelência que se tem a Polícia Legislativa, vamos então equipar a Polícia Legislativa, para que ele possa conter esta turba ou qualquer multidão que tente invadir o plenário desta casa. O parlamento é o lugar do dissenso civilizado, da briga com regra, da contradição, da polêmica. Isso é muito saudável. O grande erro dessa ocupação do plenário da Câmara hoje, mais do que o desbordamento da ocupação, foi a negativa peremptória deles de qualquer mediação. Eles entraram aqui para pregar o fechamento do parlamento, o fim dos partidos políticos, a intervenção militar. Tanto, estupidamente, pediam para negociar um general. Eu, na minha ingênua tentativa de diálogo, disse: peçam para o general tirar a farda, se filiar a um partido, disputar a eleição, e ele estará aqui, se eleito, para o debate democrático. Portanto, isso expressa também a profunda crise da representação nesse país, e esses grupos fascistoides acabam se achando muito empoderados e querendo trazer ideias completamente estapafúrdias, sem capacidade de dialogar. Isso é que é o mais grave. O povo brasileiro é civilizado. O povo brasileiro é um povo trabalhador, um povo criativo e, acima de tudo, um povo da paz. O que nós vimos aqui hoje, de fato, é lamentável. É realmente um dia depois da proclamação da República, aonde essa casa, depois de um feriado, se reúne com uma grande maioria dos seus parlamentares, significa que esta Câmara dos Deputados tem absoluta consciência da sua atribuição, da sua responsabilidade e quer trabalhar. E a continuidade dessa sessão demonstra isso. Seja do PT, do PSB, do PSDB, do Rede, do Democratas, todos os partidos. Hoje, nós estamos absolutamente unidos na defesa da democracia brasileira. Os manifestantes pediam intervenção militar, Polícia Federal para todos, nivelando o parlamento no lodo, no subsolo. Lamentavelmente, que a mediatização da criminalidade fez com a política brasileira. E assim se seguem criando os filhotes. E uma solicitação: que Vossa Excelência abra um processo investigativo interno para a verificação da forma de ingresso desses senhores e senhoras na tarde e noite de hoje. Porque se fossem estudantes, saíam pelos cabelos; se fossem funcionários públicos, estavam demitidos; se fossem indígenas, estavam expulsos. E a criminalização dos movimentos sociais aqui se dá cotidianamente, com a casa fechada, desde o pré-impeachment fraudulento, e as senhas são distribuídas para que os acompanhantes de projetos venham a essa galeria. Então é importante saber como entraram. Essas pessoas não chegaram aqui por acaso. Ocorreu aqui uma ação organizada, colocar em xeque o parlamento brasileiro e a democracia brasileira. A nossa polícia legislativa tem também o papel de polícia judiciária. Eu já acompanhei aqui situações em que manifestantes foram investigados para ver quem estava por trás, se tinha sido financiado, quem são os mandantes. Porque, eu insisto, essas pessoas não vieram para cá sozinhas, de vários estados do Brasil. Então, eu peço a Vossa Excelência que instaure os procedimentos investigatórios necessários para que se apure quem são os mandantes desta tentativa de golpe parlamentar que o povo brasileiro assistiu aqui nesta casa hoje. É algo muito grave para a história do nosso país, para esse parlamento, para essa democracia, e eu acho que nós temos que investigar até as últimas consequências
para identificar os mandantes desta tentativa de golpe. Assim será, deputado. Nós precisamos, além de todas as medidas jurídicas que o senhor vai tomar, que precisam ser tomadas, de saber por que eles entraram dessa forma, ressarcimento ao patrimônio público que aqui foi depredado, mas a gente também precisa estar atento na pauta de reivindicações, porque eles diziam e pediam pelo retorno do regime militar e pediam por um general, ao mesmo tempo que eles pediam pelo fim do voto nas urnas. Então, muito confusa a pauta, mas que nós precisamos conhecer porque ela foi lida e precisamos compreender também o que pode estar por trás deste movimento. Então, eu espero e reafirmo a minha confiança na pessoa do nosso presidente, na sua pessoa, de que os fatos da tarde de hoje sejam rigorosamente apurados, mas que esse parlamento também não se cale ou faça de conta que não percebeu que neste grupo de homens e mulheres tem uma pauta que pode sim, mais uma vez, mostrar para nós aquilo que aconteceu no passado recente no movimento das ruas, respeitando os extremos, respeitando tudo aquilo que a gente discorda do que eles colocaram aqui, mas tem alguns assuntos que eles pautaram que a gente precisa também levar em consideração. A Polícia Legislativa vai ter que investigar para ver quem é que usou essas buchas de canhão para vir aqui fazer essa ocupação. Alguém tinha algum interesse nisso e não é interesse democrático, não. Porque sabem que essa é a casa que representa a democracia e que aqui nós defendemos a democracia. Podemos ser de esquerda, de direita, do que for, mas nós defendemos a democracia e devemos defendê-la com nossas vidas, porque é assim que o povo vai progredir. Não só nós aqui, enquanto deputados que estamos, mas o Brasil todo acompanhou esse momento triste que nós vivenciamos. A manifestação, ela é democrática, ela é importante, mas não vamos confundir manifestação com baderna. O que aconteceu nesse plenário no dia de hoje foi baderna e realmente precisa de uma punição devida. Então eu gostaria de me somar a todos os colegas e lembrar que o país passa por um momento difícil, é a hora da unidade para que nós possamos ajudar o Estado brasileiro a reencontrar o seu caminho. O que foi feito aqui hoje foi um descalabro, foi um assalto à democracia, foi um desrespeito ao parlamento, foi um desrespeito à nação brasileira que passa por um momento de muita dificuldade. É hora de nos unirmos. Tudo isso é fruto do que vem acontecendo nos últimos anos. O brasileiro está dividido. As famílias estão divididas, os pensamentos estão divididos e por isso é necessário muita tranquilidade, muita calma, muita paz nesse momento, porque as coisas vão se acertar. Eu tenho fé no nosso país, eu acredito num país melhor. A grande questão aqui foi o desrespeito que as pessoas fizeram a essa casa. O que fizeram aqui de depredação, de quebrar o vidro, de subir em cima dessa mesa, de tomar o espaço do presidente, isso não se faz. Nós não corrigimos os erros do Brasil dessa forma, nós não fazemos democracia dessa forma. Não há nenhuma melhor maneira da representatividade popular do que a democracia, do que a eleição, do que o voto. Cada parlamentar que está aqui foi votado para estar aqui nesse plenário no dia de hoje. Então, eu quero dizer que é repugnante. Não quero aqui buscar justificativas para isso. Também acho que a gente não deve entrar no mérito da pauta apresentada aqui hoje. Podemos discutir essa pauta, mas de outra forma. Nós precisamos começar a dar o exemplo primeiro, apurar. E se não tiver a figura típica do crime aqui praticado, nós temos que fazer esse tipo criminal que tem que ser apurado e tem que ser punido as pessoas que praticam. Até para dar exemplo, presidente. A questão é se isso aí virar moda, daqui a pouco é na rua, é aqui, é o desrespeito a toda a autoridade constituída e ao parlamento, que é um local que pode não gostar das pessoas, mas é um local sagrado. O nome deste lugar, para mim, é sagrado. É Plenário Ulisses Guimarães, que eu tenho como uma referência dos políticos do nosso país. Os 6 meses de governo Michel Temer após o afastamento da ex-presidente Dilma Rousseff foi tema de debate entre governo e oposição. O líder do governo, André Moura, do PSC de Sergipe, fez um balanço positivo das medidas adotadas pelo Executivo neste período. São 6 meses de avanços claros, de sinais positivos de reação da economia. E nós podemos mostrar isso analisando até mesmo os números do trabalho realizado pela Câmara dos Deputados durante esse período,
em parceria com a Presidência da República. Aqui, nós aprovamos medidas fundamentais para o futuro desse país. Aqui começamos a restabelecer a credibilidade da nação. Aprovamos a alteração da nova meta fiscal. Aprovamos a prorrogação da desvinculação das receitas da União ADRU até 2023, que, conforme ressaltou o próprio presidente Michel Temer, recentemente estava atravancada há mais de 10 meses na Câmara Federal por falta de diálogo e respeito do governo anterior com o Parlamento. Aqui avançamos e votamos a nova lei de responsabilidade das estatais, a renegociação da dívida dos estados brasileiros por 10 anos, sem promover aumento de despesa. Além dessas matérias, aprovamos também, mais recentemente, as novas regras de exploração do pré-sal da Petrobras, a mudança do Supersimples, ampliando o limite de faturamento para que a empresa possa pagar impostos de forma simplificada. Participamos, ao lado do presidente Michel Temer, de uma solenidade no Palácio, aonde os micros e pequenos empresários do país ressaltaram a importância e a sensibilidade do presidente em sancionar a lei do Supersimples. Mas, acima de tudo, nós aprovamos aqui, diferente do discurso da oposição, a PEC 241, a PEC que limita os gastos, que é de fundamental importância para o futuro do país, para a retomada do crescimento, para a retomada da estabilidade econômica e para que nós possamos voltar a gerar empregos à população brasileira. A política econômica do governo do presidente Michel Temer, liderada pelo ministro da Fazenda Henrique Meirelles, é uma política econômica que traz a credibilidade e a confiança no mercado internacional, para que possa voltar a investir no Brasil. E nós estamos vendo isso. O próprio ministro Henrique Meirelles tem dito que boa parte da sua agenda hoje é destinada aos investidores que voltam a querer discutir a possibilidade de investir no Brasil, porque sabe que o Brasil volta a ser um porto seguro na gestão do presidente Michel Temer. As afirmações do líder do governo foram contestadas pelo líder do PCdoB, Daniel Almeida, da Bahia. Esses 6 meses são de agravamento da crise política, da instabilidade, do afastamento dos investidores no nosso país. Percorre o mundo e ninguém o recebe, porque sabe que é um governo instável, ilegítimo, sem capacidade de transmitir confiança para os investidores no nosso país. No nosso mercado interno, a crise continua, a economia continua descendo a ladeira, porque não há segurança, há cortes, há intranquilidade, incerteza para aqueles que querem investir. Só quem está comemorando são os banqueiros, aqueles que se alimentam da agiotagem. É esta a realidade desses 6 meses. A instabilidade na vida de cada brasileiro só aumentou neste período. As medidas que foram adotadas, longe de resolver a crise, agrava a situação do nosso povo. A PEC 241, que agora é 55 no Senado, o que aponta esta PEC? Mais dificuldade, agravamento da crise, porque retira dinheiro da educação, da saúde, da segurança, dos programas sociais que estão sendo enterrados. Como é que está o Minha Casa Minha Vida? Como é que está o Bolsa Família? Gerando intranquilidade, retirando recurso da população mais pobre para alimentar os banqueiros. É esta a realidade desse governo. Esses 6 meses ficam marcados pela intranquilidade, insegurança que esse governo traz para a sociedade brasileira, para a democracia no nosso país, para as relações do Brasil com os parceiros internacionais, e a perspectiva é a perspectiva de agravamento, porque todas as medidas que já foram implementadas e as que estão sendo anunciadas são no sentido claro de
ataque à democracia brasileira, ataque às conquistas da nossa Constituição e à população mais pobre do nosso país. É resultado do esforço, do trabalho, do sacrifício, da dedicação do movimento sindical, as importantes conquistas que o trabalhador brasileiro tem acumulado ao longo dos anos. Temas de interesse nacional debatidos em plenário. A reação e propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Toda vez que se respeita o direito do cidadão, nós estamos assegurando a paz. E toda vez que se desrespeita esse direito, aí vem a violência que impacta. Depois a corrupção, que é outra chaga que nós temos que enfrentar.